abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 15. É o 15º domingo do tempo comum. Nós já estamos carecas de saber que ao longo de toda a nossa caminhada nós temos 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. E o último domingo do tempo comum nós vamos celebrar lá no último domingo de novembro, quando nós vamos dizer para o mundo inteiro que Cristo é Rei. Rei da minha vida, Rei da minha história, Rei da minha família, Rei do universo. É a última solenidade do tempo comum. E aí o nosso coração já vai sendo preparado para vivermos um outro tempo, que é o tempo do advento, o tempo em que nós vamos preparando a chegada de Jesus. E assim nós vamos completando o nosso ciclo litúrgico. Tempo comum, tempo da quaresma, tempo do advento, tempo do Natal, tempo da Páscoa. E no tempo comum, a cada domingo, nós vamos ser interpelados para que haja uma pequena mudança dentro do nosso coração. Nesse final de semana, as leituras vêm nos recordar que Deus, Ele age no mundo através de corações generosos. Deus age no mundo através de corações que compactuam com o seu projeto de amor. Corações que Ele chama, corações que Ele escolhe. E a resposta ao chamado de Deus, ela se dá na nossa fidelidade. E nós vamos compreender isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ler. A primeira leitura foi tirada
lá do livro do profeta Amós, capítulo 7. O profeta Amós é o único profeta dentro das Sagradas Escrituras que é conhecido como o profeta da justiça social. O tema de toda a carta do profeta Amós, ela está ligado à justiça social. Tanto é verdade que ele é conhecido como o pastor de Tecoa. Tecoa era uma cidadezinha no deserto. Foi lá que Deus escolheu o profeta Amós exatamente para profetizar aquilo que ele não queria profetizar. Ele faz questão de dizer: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Mas vamos analisar essa primeira leitura. Vai aparecer aqui um discurso político, viu, gente? Se nós formos analisar essa carta, vocês vão perceber. O profeta Amós exerceu o seu ministério no ano 750 antes de Cristo, no reinado de Jeroboão, quando Jeroboão era o grande rei. E esse rei Jeroboão fez com que Israel caminhasse na tranquilidade. Estava havendo uma harmonia muito grande em Israel. Havia prosperidade, havia abundância. A economia, a política estavam caminhando tranquilamente. Por que que isso estava acontecendo? Porque esse rei Jeroboão, ele começou a conquistar vários povos, e quando ele conquistava um povo, aquele povo passava a pagar tributos a Israel. Então começou a aumentar o dinheiro do caixa do rei. E isso fez com que as coisas fossem acontecendo. Então tudo estava em ascensão em Israel. A burguesia vivia num luxo escandaloso, num luxo nunca visto antes. E isso começou a se contrastar com a classe baixa. Existia uma diferença muito grande entre a burguesia, os ricos e aqueles que eram mais pobres. E por que é que isso estava acontecendo? Porque a forma de distribuir a renda estava nas mãos dos comerciantes. E esses comerciantes, sem nenhum escrúpulo, começou a especular com o preço das coisas e com os preços de produtos essenciais. E assim a classe baixa foi se endividando cada vez mais. Nessa época, gente, a forma de cobrar uma dívida não é igual hoje, que a gente coloca o nome no SPC, que vem o advogado, a gente faz um acordo, vai pagando pequenas parcelas e logo resolve. 750 anos antes de Cristo, se você não pagasse, aquela terra que você tinha era confiscada. Então, os comerciantes especulam com os preços. Os pobres não têm como pagar produtos essenciais, ficam endividados. Aí os comerciantes vão lá e pegam as terras para pagar a dívida. E aí esses pobres vão até os juízes para que seja feita justiça. Só que os comerciantes chegam antes, subornam os juízes e eles fazem vista grossa para tudo aquilo que estava acontecendo. É por isso que Amós é conhecido como o profeta da justiça social. Mas como é que andava a religião nessa época? A religião começou a ganhar um esplendor muito grande. Só que a beleza do culto, a beleza das celebrações, não tinha nada a ver com a vida. Porque no dia a dia, os mesmos que participavam do culto, quando voltava para casa, continuava a cometer injustiças. Portanto, o culto não estava servindo para mais nada. E aí é nesse contexto que aparece o profeta Amós. E os comerciantes iam para o culto e ofereciam grandes quantias em dinheiro, a fim de aliviar o peso da consciência.
como se estivesse forçando Deus a ser cúmplice da injustiça que praticavam no dia a dia. É aqui que aparece o profeta Amós, natural de Tecoa, aquela aldeia no deserto de Judá, que faz questão de dizer que ele não é profeta profissional. Ele foi chamado por Deus para denunciar tudo o que estava acontecendo. E diz o texto que ele estava, a primeira leitura, no santuário de Betel. Gente, o santuário de Betel, o culto dentro desse santuário era financiado pelo rei. Na época em que religião e política andavam juntos. Então o sacerdote desse culto, que organizava o culto, ele era funcionário do rei. Ele era pago pelo rei. Era o sacerdote Amazias, o homem da religião oficial. Para esse sacerdote existia interesse em permanecer do jeito que estavam as coisas. Afinal de contas, quem pagava o salário do sacerdote era o rei. Como é que ele ia falar mal do rei? Lá em Minas tem uma expressão muito engraçada que diz: como é que eu vou serrar o galho que eu estou sentado em cima? Então as coisas continuavam do mesmo jeito. E aí o sacerdote Amazias chega para Amós e fala: olha, vai profetizar lá para lá, vai lá para a sua terra, não vem atrapalhar os meus negócios aqui. É isso que está na primeira leitura de hoje. E Amós deixa claro que o profeta, ele é um homem livre, ele não atua por interesses humanos, mas ele é chamado por Deus. É Deus quem interrompe a normalidade da sua vida e o envia em missão. Portanto, é Deus quem chama, é Deus quem convida, é Deus quem envia em missão. E ao enviar em missão, o profeta tem a autoridade de Deus. Deus é infinitamente maior do que o rei. Ou seja, o profeta age na vontade de Deus, não por interesse do rei. Depois a nossa segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios. É uma carta muito bonita, eu não sei se vocês perceberam, uma carta muito bem elaborada. E é quase que uma ação de graças dirigida a Deus, que é fonte de toda graça. E essa graça, diz o profeta, diz o São Paulo aos Efésios, essa graça, ela atinge todos os homens através do Filho. Essa graça chega até nós por Jesus. E essa graça foi derramada, diz São Paulo, antes da fundação do mundo. E Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, para sermos santos, para sermos separados, para sermos consagrados a Deus. E nos elegeu para sermos irrepreensíveis, sem mancha, sem máculas, imaculados, sem defeito. E aí Paulo vem nos dizer nessa segunda leitura, que através de Cristo, Deus derrama sobre nós a sua graça, e ao derramar a sua graça, nós nos transformamos em pessoas melhores. Quem é que depois de experimentar a graça de Deus na sua vida, continua do mesmo jeito? Quem é que depois de experimentar o amor de Deus na sua essência, continua fazendo as mesmas coisas? Então não experimentou ainda. Porque quando nós experimentamos da graça de Deus na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores. Se o mundo não está melhor, é porque grande parte ainda não experimentou do amor de Deus nas suas vidas. Vive uma relação com Cristo superficial. Eu finjo que sou cristão. Eu finjo que amo a Deus. Mas na primeira oportunidade, eu sou igual aquele porco que depois de tomar banho prefere voltar para a lama de novo. Cristão não pode ser assim não, gente. Cristão não pode desejar a sujeira na sua vida.
Se nós não ocuparmos o nosso lugar nesse mundo, o inimigo vai ocupar com toda certeza. Quantos corações o inimigo já colocou lá a semente do indiferentismo religioso, já colocou lá a semente da sexualidade desregrada, a semente de uma vida leviana, de uma família desestruturada. Em quantos corações já está germinando essa semente? Essa semana, o grande tema que foi discutido essa semana sobre essa nova forma de amor, o poliamor. Vocês devem ter acompanhado que um padre foi falar sobre isso e até levou uma advertência. Então o mal está fazendo o papel dele com maestria, porque nós estamos nos relaxando, porque nós estamos achando que as coisas têm que acontecer desse jeito. Tem uma ova. As coisas precisam acontecer de acordo com a vontade de Deus. Se não tem Deus, então caiam fora enquanto há tempo. Porque depois que essa raiz começar a crescer, é igual aquela raiz daninha que se arranca e ela insiste em brotar. A nossa sociedade está sendo contaminada por essa raiz do mal. E se nós cruzarmos os braços, daqui a pouquinho essa raiz já está brotando no coração do seu filho, da sua filha. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, o capítulo 6, que nos faz uma catequese muito bonita sobre como deve ser o discípulo de Cristo diante do mundo. É o que eu acabei de dizer. Como é que nós, batizados, estamos nos comportando diante desse mundo tão bagunçado que nós estamos vivendo? Sem se esquecer que quem nos chama é Cristo. Versículo 7 do nosso evangelho. Diz o evangelho que Cristo chamou os 12, fazendo referência certamente às 12 tribos de Israel, à totalidade do povo de Deus. E ao chamar, enviou-os 2 a 2, numa dimensão comunitária. Discípulo de Cristo não trabalha sozinho. Discípulo de Cristo não anuncia sozinho, porque tem o perigo de anunciar as próprias ideias. Corre-se o risco de anunciar ideologias. Discípulo de Cristo precisa caminhar numa dinâmica de comunidade. E esses discípulos, diz o Evangelho, devem expulsar os espíritos impuros. Ou seja, tudo aquilo que divide a comunidade, tudo aquilo que destrói a felicidade do homem. Então a missão do discípulo não é outra coisa senão lutar contra o pecado. E aí as consequências de tudo isso. O homem e a mulher que luta contra o pecado é homem e mulher que é capaz de estruturar a sua família de acordo com o projeto de Deus. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Nós damos oportunidades para tantas coisas na nossa vida. Nesse domingo que nós possamos dar uma chance para Cristo ser Cristo dentro da nossa vida. Para Cristo ocupar o lugar que é dele por excelência na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu seguirei, eu irei.